Olá, seja muito bem-vinda a mais um Pílula da Organização. E olha, eu quero começar esse vídeo de hoje te lembrando de uma frase. Se você é minha aluna, você já ouve essa frase direto, porque ela já está no dicionário Patti Pena. Então eu vou repetir por aqui, que a inimiga número 1 da organização se chama distração. Quando a gente fala distração, mais uma vez, não é aquela distração, né? Nossa, me distraí aqui, tomei um susto. É uma distração mais profunda. É sobre você se distrair da sua própria vida, tá? Então, existem várias fontes de distração, existem várias maneiras de você se distrair da sua própria vida. Uma dessas fontes de distração, que é a que eu tô trazendo nesse vídeo de hoje, é o vício. O vício, né, qualquer que seja o seu vício. Eu tô com vício em comer, tô com vício em doce, tô com vício em rede social, né? Pode ser qualquer tipo de vício comportamental. O vício, ele distrai você daquilo que você planejou para sua rotina. Então, suponha que eu tenha planejado um cardápio para o meu dia, suponha que eu tenha planejado a minha agenda, o meu planner semanal, com aqueles blocos, né? É como se o vício viesse no meio do dia e tirasse totalmente você do foco, tirasse você daquilo que importa, daquilo que você planejou. Então, você anote aí que o vício é uma das principais fontes de distração. Tem várias, inclusive eu tenho um vídeo falando, acho que sobre 7 fontes de distração também, 7 maneiras de você se distrair da organização da sua própria vida, mas hoje eu resolvi falar especificamente sobre essa que é o vício, porque ao longo da minha vida eu precisei lidar, né, com essa fonte de distração. Eu fui obesa durante muitos anos e muito viciada em açúcar. Então, hoje eu trouxe para você esse exemplo bem prático. Eu vou te contar exatamente o que eu fiz e você pode aplicar para qualquer vício, né? Eu estou trazendo para você o exemplo do vício em açúcar porque foi um dos vícios mais fortes e uma das maiores fontes de distração na minha vida, mas você pode aplicar esse funil para qualquer outro vício. A questão do vício, quando ele começa a desorganizar a nossa vida, é a gente fazer o oposto do que geralmente a gente faz. Geralmente a gente faz o quê? Geralmente a gente ignora aquele vício, a gente cede aquele vício, a gente fica se culpando, se punindo, mas a gente não verticaliza, a gente não se aprofunda no vício, a gente não tenta entender, né, da onde tá vindo isso. Deixa eu pegar aqui para você que já é aluna, você já conhece o que é que a gente faz aqui no programa No Iam Você, mas todo santo dia no nosso diário a gente tem aqui, lembra? A gente tem a não conformidade, né? O vício é uma não conformidade, uma ação corretiva e uma ação, uma causa raiz e uma ação corretiva, né? Ação corretiva quer dizer, vou colocar uma atenção, eu vou prestar atenção o que aconteceu imediatamente antes de eu ceder a esse vício e eu não vou levantar dessa cadeira enquanto eu não entender. Então eu montei um funilzinho para mim, na época o funil de comer doce, que era o seguinte: eu comecei a detectar alguns porquês eu comia doce, eu trouxe anotado aqui para vocês já há muitos anos que eu pratico esse funil. Então percebi que eu comia muito doce por motivos diferentes, nem sempre era o mesmo motivo. Então o primeiro motivo era assim, falta de energia, um motivo fisiológico. Motivos fisiológicos acontecia assim comigo, ou eu estava muito cansada, com falta de energia. Quando a gente está cansada, com falta de energia, o nosso corpo ele quer uma fonte muito rápida de energia, que para mim era o doce. Então eu poderia resolver isso facilmente dormindo. Às vezes eu confundia a vontade de comer doce também com sede, então poderia resolver facilmente bebendo água. Quando eu comecei a perceber isso, né, me dava aquele vício, aquela vontade de doce, eu já sentava e falava, não, deixa eu entender por que eu tô com essa loucura de querer comer doce. Então, eu tô com sono, eu tô muito cansada, como é que eu dormi? Será que se eu deitar 20 minutinhos, meditar 20 minutinhos, isso vai melhorar? Precisa testar. Será que eu tô com sede, eu tô desidratada? Então, eu já bebia 1, 2 copos de água, temperatura ambiente, esperava ali 20 minutinhos para dar tempo do meu cérebro processar aquilo. Então, para eu poder descartar que era uma coisa
fisiológica. Estou contando o que eu fazia no meu caso. Aí um segundo motivo que me levava a querer comer doce era um gatilho social. O que é o gatilho social? Eu não estou nem pensando em doce, mas se eu passar na frente ali daquela barraquinha de churros, vai surgir uma vontade incontrolável de comer um churros, né? Todo domingo, por exemplo, na casa da minha avó tem ali uma sobremesa, um pavê, que eu não resisto àquilo, porque aquilo já faz parte do domingo. Então, churros, por exemplo, já faz parte do programa da praia. O pavê já faz parte do domingo. É como se o programa, né, o social, não fosse ficar completo se não tivesse aquele doce. Mas, poxa, eu não estava com vontade de comer doce. Foi a situação, o ambiente, as pessoas que me despertaram essa vontade do vício. Então, é um outro motivo, lembra? Não é o sono, não é a sede, é o gatilho social. Então, eu separei o doce para mim, na época, em 4 motivos. Aí, o terceiro motivo que eu separei era a anestesia. Muitas vezes, eu desejei comer doce para querer me anestesiar mesmo, literalmente. Nossa, eu tô com tanto problema na minha mente que eu só quero uma anestesia. Claro, né, é uma péssima maneira de se anestesiar, porque é uma coisa que dura meia hora e aí, além dos problemas que você já tinha antes de se entupir de doce, agora você tem um outro problema, que é o próprio vício no açúcar e as suas consequências. Mas era um motivo para mim, anestesia. E um quarto é prazer. Né? Então assim, nossa, eu tô sem prazer nas atividades diárias, eu tô sem prazer naquilo que eu tô fazendo na minha vida. Então, o que eu tô buscando aqui nesse doce? Prazer. E tem uma quinta também, que é o afeto, que é diferente do prazer. Sabe aquele afeto, o com açúcar e com afeto? Então, que aí, poxa, eu tô carente, eu tô precisando de afeto. Então, um bom abraço resolveria, mas eu vou pro doce, porque o doce para mim está ligado a afeto, memórias afetivas, etc. Então, olha que interessante que o mesmo vício, que eu tô dando um exemplo aqui de açúcar e para mim, que é para minha vida pessoal, e para você vai ter vários outros, talvez vícios, né? A rede social, o vício de você falar de uma certa maneira, o vício de apertar o botãozinho da soneca, tem muitos. Vício em comida, bebida, outras substâncias, tem muitos. Então, vício em comprar. Então, quando você for... porque você tem que lembrar, então, a inimiga número 1 da organização é a distração. E o vício é uma baita fonte de distração. O vício, ele tira você do que você planejou para comer, da hora que você planejou para dormir. O vício, ele detona sem aviso prévio todos os seus blocos. Então você organiza lá a sua agenda do Google, você organizou a sua vida e você está batalhando para você ter energia, para você cumprir aquela agenda. Lembra que a gente fala que não é sobre gestão do tempo, mas que é sobre gestão de energia? Então, se eu quero conseguir cumprir a minha agenda, a coisa que eu tenho mais que prestar atenção é na minha energia física, mental e emocional. E aí chega o vício sem avisar e ele tira toda a sua energia, ele bagunça o seu dia, bagunça a sua semana, bagunça a sua saúde, bagunça o seu financeiro, dependendo do vício. Então o vício é uma coisa que você tem que colocar atenção. Eu tô trazendo esse funil de vício que eu fiz há anos atrás, quando eu quis me libertar do vício do açúcar, porque boa parte, eu acho que 90% da minha obesidade na época estava ligada ao açúcar, né? Era um vício muito forte. Então, o que é que eu fiz? Eu verticalizei, eu me aprofundei muito nesse vício e entendi, nem toda vez que eu quero comer açúcar é pelo mesmo motivo. Então, separei aqui falta de energia, sede, quero me anestesiar, quero uma fonte de prazer, não estou tendo prazer no meu dia. É um gatilho social, eu nem queria mais nesse ambiente com essas pessoas, me veio à vontade. É falta de afeto, não tô querendo afeto, né? Ou tô sentindo um vazio interior. E aí cada um desses que você elencar, né? Você vai pegar primeiro qual é o vício. Então você escreve qual é o vício. E aí você vai começar, aí você corta culpa e punição, porque não adianta, isso não vai resolver o seu vício. Você se culpar, você se punir, só vai piorar. Então você corta a culpa, corta a punição, e aí você começa de forma analítica, sem se julgar e sem se criticar, você começa de forma analítica
a entender, né? Não vai brigar contra o vício. O vício não adianta a gente lutar contra ele. Por quê? Porque se a gente está numa situação de vício, naquele momento, aquele monstrinho ele é maior que a gente, ele é maior que você. Então não adianta você querer entrar num ringue, lutar com o seu oponente sem conhecer profundamente o seu oponente. Então isso aqui que eu falei para vocês, que eu descobri no meu caso sobre o açúcar, eu descobri exatamente como funcionava, como trabalhava o meu oponente. E é isso que você tem que fazer. Você tem que entender exatamente por que você gasta por impulso, por que você come por impulso, quais são os vícios que estão detonando a sua rotina, a vida organizada que você está querendo criar para você. Pode ser que você tenha vícios, por exemplo, em outras pétalas. Pode ser que você tenha vícios na pétala relacionamento, sabe? Pode ser que você esteja viciada em uma dinâmica que não seja legal, que seja disfuncional dentro do seu relacionamento. Pode ser que você esteja viciada em conflito, viciada em brigar para fazer as pazes, né? Quando tá tudo muito pacífico, aquilo começa a deixar você entediado. Então tem vários vícios em todas essas pétalas que vão impedindo você de ter a vida organizada que você merece. Agora olha só, quando você descobre da onde está vindo esse vício, aí você vai criar o quê? Uma ação corretiva. Então, por exemplo, então eu tô com vontade de comer açúcar porque eu tô sem energia, então eu vou cuidar melhor do meu sono. Então eu vou me hidratar mais, porque eu posso estar confundindo vontade de doce com sede. Então são ações práticas. Falta de energia, então eu vou dormir, eu não vou comer doce. Eu quero me anestesiar, né? Aí o que eu, Paty, nesse caso fiz? Em alguns momentos da minha vida eu queria me anestesiar. E eu percebi que me anestesiar era pior. Por quê? Porque eu não lidava com a situação presente. Então, eu tomei uma decisão assim, eu não quero mais me anestesiar. Quando eu perceber que eu tô querendo me anestesiar, é aí que eu vou despertar. Eu vou trocar o anestesiar por despertar. Eu quero me anestesiar porque essa situação tá me causando dor. Então é aí que eu vou colocar uma lupa nessa situação, eu vou fazer terapia, eu vou entender que situação é essa, por que ela tá me causando dor e como eu posso resolver. Por quê? Porque se eu me anestesiar hoje com açúcar, amanhã essa situação também estará na minha vida e eu terei que lidar com ela de novo e eu vou comer açúcar de novo e esse ciclo não vai ter fim. Então, essa do anestesiar é justamente você ir para o lugar contrário, que é o lugar de você colocar mais atenção nessa situação que você não quer ver, que você quer anestesiar. Vou colocar mais atenção, eu vou despertar, que é o oposto do anestesiar. Depois, eu tô com esse vício porque eu não tenho outra fonte de prazer. Então, se eu não tenho outra fonte de prazer, eu preciso criar. Eu preciso criar uma lista de coisas que me deem prazer. É ficar com os meus pets, é caminhar, é tomar banho gelado, é um óleo essencial, é ligar para uma amiga, é qualquer tipo de prazer, né? Fazer crochê, qualquer tipo de prazer que não envolva, que não me faça mal, que não seja nocivo. Então, minha fonte de prazer não pode ser açúcar, porque vai me fazer mal. A minha fonte de prazer não pode ser gastar no cartão de crédito, porque vai me fazer mal, né? Então, ter uma lista, eu vou ter uma playlist, uma lista de coisas que te deem prazer e que não sejam nocivas. Essa já é uma ação de combate. Depois o gatilho social. Eu só tenho esse vício quando eu tô com essas pessoas, nesse ambiente, nessa rua, na casa de fulano. Então aqui é uma coisa muito simples, né? Talvez você não vá cortar aquilo, mas você pode substituir. Em alguns momentos você tem que cortar, em alguns casos você tem que cortar, então deixar de ir ao lugar que te dá o gatilho, né? Se o gatilho for algo muito forte que você não consiga, ou substituir. Eu, Paty, por exemplo, eu tinha um gatilho muito grande que assim, o cinema para mim era sinônimo de comer. Eu queria mais ir ao cinema para comer besteira do que para assistir o filme. Então, num primeiro momento, eu não conseguia ir ao cinema e ficar sem comer nada. Aquilo me incomodava num ponto que eu não conseguia ver o filme. Porque, meu Deus, mas eu preciso comer. Então, eu respeitei ali o meu limite, né? E aqui você poderia fazer várias coisas. Num primeiro momento, deixar de ir ao cinema, né? Ou se dá para controlar, Paty, eu comecei a levar lanchinho ao cinema. Então eu preparava meu lanchinho em casa, levava uma coisa mais saudável, mastigava. Você tem que ir aos poucos, mas você precisa entender primeiro, trazer isso para a consciência. Por quê?
se eu não tivesse prestado atenção, eu nem ia perceber que o cinema era um gatilho social para mim de doce, né? Depois, o afeto. Afeto é diferente. Não, eu tô comendo esse doce porque eu quero uma fonte de prazer. Eu tô comendo esse doce porque eu quero afeto. É um pouco diferente. Eu já tô carente, eu vou me entupir de doce, sabe? Assim, então como é que eu posso resolver, né? Em primeiro lugar, é dando para mim mesma o afeto que eu tô esperando que outra pessoa me dê, né? E por que não também pedir, né? Eu depois dessa fase, eu acostumei muito a pedir abraço. Eu sou a pessoa, me dá um abraço. Hoje, tudo que eu tô precisando é um abraço, eu quero afeto, eu quero ocitocina. Eu aprendi a pedir isso ao invés de mergulhar no brigadeiro. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês da minha vida pessoal, desse vício específico do açúcar, que você pode replicar para qualquer outro vício. Então, qual que é o caminho? O caminho número 1, né? O passo número 1 é você entender que a inimiga número 1 da organização se chama distração. Esse é o passo número 1. Passo número 2 é você entender que há muitas fontes, muitas formas de você se distrair da sua vida, e uma das formas mais potentes de distração se chama vício. O vício, ele detona a sua agenda, seus compromissos, as suas tarefas, tira você do seu lugar ideal, diminui os seus níveis de energia física, mental, emocional. Então não dá pra gente ter uma vida organizada se um vício está ali tomando conta, né? Se o vício está mandando em você, não é você que é senhora da sua agenda, você está sendo vítima desse vício, que é uma fonte gigantesca de distração. Então, até aqui, clareza. Depois, você vai eliminar a autocrítica, a culpa, a punição, não vai se julgar, você vai pescar esse vício de forma analítica, racional, como se você estivesse analisando o vício de outra pessoa, como se você estivesse analisando números. Por quê? Porque você está analisando o seu oponente antes de entrar no ringue contra ele. Não adianta você querer lutar com um vício, porque em algum momento, naquele momento que ele é um vício, ele está momentaneamente maior do que você, ele está momentaneamente maior do que você, aquele oponente. Então você precisa descobrir como ele age, como esses circuitos agem no seu cérebro para que você possa derrubar. E você só consegue fazer isso se você faz isso de forma analítica. Você tem que analisar friamente, você tem que ser fria e calculista, você não pode trazer para o emocional, eu sou uma porcaria, eu não dou conta, eu não consigo lutar contra isso, eu sou menor, não, eu sou uma porcaria, começa a trazer crítica, culpa, punição, aí já era, aí você perdeu para o vício, você se desorganiza, né? Então você se recusa a se criticar. Eu tô sempre certa, eu faço o melhor que eu posso com o nível de consciência que eu tenho e eu vou usar esse vício para eu me conhecer melhor, para eu superar os meus limites, para eu me auto-organizar. Eu vou enxergar o vício como uma oportunidade de auto-organização, de crescimento pessoal. Aí você dá uma virada 180 graus e você começa a analisar aquele vício. Por quê? Porque eu quero saber exatamente o que eu estou sentindo antes de comprar, antes de comer, antes de beber. O que é que eu estava pensando? Qual foi a situação que aconteceu imediatamente antes? O que eu quero? Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração ou a mão na sua garganta e você se perguntar assim: o que eu realmente quero com essa compra? O que eu realmente quero com esse doce? O que é que eu realmente quero descontando na comida? O que é que eu realmente quero me comportando dessa maneira no meu relacionamento? Qual que é a minha necessidade real? Se precisar, você fecha os olhos e você vai perguntando, né? Porque a gente sempre tem a resposta aqui dentro, o que eu realmente quero, e vai anotando, anota. Tudo isso que eu contei para vocês aqui, esses 6, né, motivos que eu descobri pelos quais eu me entupia de açúcar, eu fui descobrindo exatamente assim, mão no peito, me perguntando o que eu realmente quero aqui. Não, meu dia foi chato, eu tô sem prazer nenhum, eu tô carente, eu quero afeto, né? É um gatilho social, não, eu tô morta, eu tô cansada, eu não tenho energia para nada, eu só quero um doce. Então você vai decupando, você vai
tirando, como se você fosse tirando as cascas e olhando o que realmente tem lá dentro, tá? Então, eu espero ter contribuído um pouquinho com você, você que ainda não está aqui no programa, né? Você não pode viver só de conteúdo gratuito, você precisa ter método e você precisa ter acompanhamento. Então, você que ainda não é minha aluna, você precisa, eu convido você a vir participar do programa do Iam Você, porque aqui a gente vai trabalhar a organização de todas as áreas da tua vida. É muita coisa, é método, tá? Método com acompanhamento, porque você nunca tá sozinha. Então eu quero que você venha, que você participe das mentorias, que você faça life coaching toda semana para você ser acompanhada, para você começar a ver a sua evolução, né? Você merece ser abençoada com conteúdo gratuito, isso é muito bom, porque é uma pílula que já vai, né, você já vai ter transformação com conteúdo gratuito, só que a sua velocidade vai ser menor e o seu nível de transformação também vai ser menor. Aonde está a sua transformação real, né, na velocidade que você merece? Tá aqui, tá em você vir participar do programa. Método, acompanhamento e ambiente, tá bom? Então, até amanhã, às 6:30 da manhã. Um beijo grande, que Deus abençoe você, a sua família, que você tenha um dia próspero, organizado, com foco, com leveza e continue contando comigo. Você que tem qualquer dúvida, se você é minha aluna, você tem o nosso WhatsApp, você tem até o meu WhatsApp pessoal. Se você não é aluna, você fique super à vontade para tirar a sua dúvida pelo direct do meu Instagram, né? E também, se você está assistindo no YouTube, tem o link do meu WhatsApp. Fica super à vontade, não fica com vergonha, tá? Pode mandar áudio, pode mandar mensagem grande, mesmo não sendo aluna, que a gente responde com o maior amor do mundo, tá bom? Um beijo grande e até já já.